essa live aqui, Gui, ela foi muito desejada, porque nós temos pessoas muito problemáticas no Folha Democrata que queriam muito ouvir sobre cannabis medicinal, que estão desesperadas. A Xanda é uma delas. A Xanda, que é a patroa aqui, coitada. Eu preciso, ela tem pergunta, ela vai nos ajudar fazendo perguntas aqui, vai mandar para gente. Mas vamos falar de cannabis. Primeiro eu quero saber o seguinte, tá dando problema falar de cannabis ainda no YouTube? Porque você teve problemas sérios da sua página no Instagram, que não entrega, não pode. Que loucura é essa? Cara, nossa primeira live. Primeiramente, boa noite a todo mundo, né? É uma honra estar aqui, é uma honra rever o meu amigo de longas datas, o Gustavo, e de conhecer a gente não, é o Pedro, né? Pedro, isso, Pedro Zambarda. Pedro Zambarda, um prazer conhecer você. Um prazer conhecer vocês todos, né? É um prazer estar trazendo informação sobre cannabis, que é o meu objetivo de vida hoje, enquanto médico, enquanto cuidador, né? Eu ainda tenho um problema, Gu, porque é o seguinte, essa política essas políticas estranhas aí da Meta, essas coisas, você nem pode falar esses nomes aqui, né? Mas esses nomes feios, né? Mas eu ainda tive muito problema. Eu tive que processar a Meta no final do ano passado, eu tive que me apresentar formalmente, mandar um ofício dizendo assim, ó, eu sou médico, sou pesquisador, trabalho com cannabis, e a minha comunicação não tem incentivo, porque eu ainda estava caindo, todo post que eu fazia, toda publicação caía, e eu voltava para o zero do algoritmo, eu não conseguia existir no digital por causa disso, né? Tanto que a nossa primeira live, uma live que a gente fez no ano passado, no comecinho do ano também, ela não teve nenhum view que não fosse do público do ao vivo, porque não entregaram, né? Eles não permitiram a gente entregar a nossa live. Isso foi no primeiro dia, assim, eles já bloquearam, né? Tanto que a gente teve que remover e tudo mais, mas... Enfim, eu ainda tinha muito problema, mas hoje está melhor, a gente tem alguns jeitos, as coisas estão um pouquinho mais flexíveis. No YouTube, o meu canal no YouTube, ele ainda está com poucos inscritos, então vão lá, correm, se inscrevam vocês. Qual que é o canal? Bota aqui, final. o Pedro vai colocar aqui nas mensagens aqui. Qual que é o seu canal? Cara, eu não sei o nome do meu canal, eu tenho que ver, mas é porque eu tenho um canal do Instituto e eu tenho o meu canal pessoal. Eu posto as coisas no canal do Instituto mais do que no canal pessoal, mas eu vou botar para vocês daqui a pouco. Essa informação chega já já. E eu tive um trabalho grande de aceitar a mídia, de aceitar estar falando. Eu tenho fobia social, para mim falar é um problema gigantesco. E vencer isso foi um desafio que a cannabis me trouxe. Foi algo que eu enquanto paciente, foi um benefício que eu colho até hoje, né? Porque eu ainda morro de medo de falar em público na hora que eu vou dar uma aula, que tá cheio a sala, assim, eu já começo a me tremer, eu tá já na começo tela a suar aí, tá? frio. Seu Instagram. Joia, legal. Então, através do Instagram, o pessoal consegue me seguir aí e também ficar ligado no YouTube. Mas agora... Eu lanço muito conteúdo no Insta, eu acho que eu lanço mais no Insta do que no YouTube hoje. Mas talvez o YouTube seja uma plataforma mais democrática, talvez. Não tenho certeza exatamente, não. Eu tenho preguiça de tudo. Cara, mas ele não entrega. Os cortes, inclusive, já tô dando uma dica pra Xanda aqui. Não bota cannabis no título, nem na thumbnail. A gente vai ter que manobrar aqui, mas o assunto é importantíssimo. Segredos. Eu vou ensinar um segredo para vocês. O meu produtor, cara, que é uma pessoa extremamente antenada, aí esse segredo tá indo para rede nacional, né? Internet aberta. É o seguinte, para você conseguir burlar isso, você tem que mesclar os idiomas, tá? Foi o que eu consegui fazer. Então você pega o alfabeto russo e pega algumas partes do nome cannabis do alfabeto russo, Ctrl+C, Ctrl+V e cola. Porque aí o algoritmo buga. É mesmo? O algoritmo buga quando você bota o russo no meio, ele fica com medo do Putin e fala, não, vou encostar aqui. Tá bom. Vou deixar rolar. Vou deixar Caralho! rolar. Ah, não, depois eu quero ver um exemplo disso, como é que funciona na prática, então. Achei massa. Eu tô conseguindo fazer, inclusive, propaganda. Tipo, a gente anuncia, o meu nome é Cannabis na Prática, pô. Eu escolhi o pior nome possível para o algoritmo. E eu tive que adaptar para Instituto CNP. Hein? É uma sigla carinhosa que a gente exerce hoje, mas meu nome é Cannabis na Prática, pô. E eu precisei ter essa perspicácia do meu coprodutor para poder começar a entregar coisa para os outros. Mas isso é uma coisa tão louca, porque assim, a gente, a cannabis, enquanto remédio, é um caminho que não tem volta. Ponto. Isso todo mundo sabe. Hoje as pessoas têm
Você até me corrija, doutor, se eu estiver errado, mas as pessoas têm... Correto. Elas podem implantar, elas têm autorização para carregar, e não só o óleo, né? A folha também para fumar e tal. A gente tem diversos tipos aí. É um caminho sem volta. E não é uma coisa brasileira, não. É um caminho sem volta no mundo inteiro. Em qualquer lugar. É um milagre. E aí, nas redes sociais, vem nessa contramão. Quer dizer, ao passo que a Meta, que o Zuckerberg aparece removendo termos LGBTs, colocando a transfobia como podendo ser transfóbico, falando que tem cura, etc, etc, tantas bobagens, a maconha, ela entrou nessa onda, não pode... Que loucura, né, cara? A gente não consegue entender. Grande parte da cannabis que é vendida hoje no Brasil vem dos Estados Unidos, então não faz sentido ele dificultar o país dele de ganhar dinheiro. Basicamente é isso. A gente ainda importa muito matéria-prima dos Estados Unidos em relação à cannabis, e não faz sentido a gente não poder falar da parte médica. Inclusive, eu faço parte de uma associação médica lá dos Estados Unidos, eu sou o único brasileiro que faço parte do corpo deles, enquanto membro mesmo, assim, de membro social media deles. Eu sou responsável por fazer as atualizações científicas, e hoje ainda vou ter que gravar um vídeo para eles. Mas até eles, cara, eles são bloqueados. Eles são dos Estados Unidos, eles estão baseados lá, toda a comunicação deles parte de lá, e eles ainda são bloqueados pelo Meta. Então é uma inconsistência isso, né? Não faz muito sentido. Não faz o menor sentido. Mas vem cá, Gui, seguinte, você falou de uma questão de fobia social que você tinha e que você acha que a cannabis te ajudou nisso. Eu quero saber o seguinte, como é que a cannabis entra na sua formação? Por que você conhece a cannabis? Como é que vem isso? Primeiro vem a medicina, primeiro vem a cannabis, o que vem primeiro? E por quê? Porque você poderia fazer... Eu tive minha primeira médica que me receitou cannabis, ela não está na internet falando de cannabis. Por que além disso, você virou um divulgador da medicina? Por quê? Como é que é essa história? Bom, a cannabis entrou na minha vida, eu tinha 14 anos, né? Bem, no que a gente sabe hoje, que não é a idade ideal para isso, mas meu professor de religião do colégio, ele me deu um cigarro de maconha, ele virou para mim e disse: você é estranho, você é diferentão, você precisa disso daqui. E me ofereceu um cigarro, né? O meu colégio... Errado não tá, hein? Então... Por 14 anos, cara, é sempre o catequista. É sempre o catequista, que eu sabia. Tá aqui. Deixa eu contar. É que é o seguinte, cara, o colégio que eu estudava em Belo Horizonte era um colégio que tinha aula de todas as religiões. Então, o meu professor de matrizes africanas, que era um negro rastafari, com dread, com contas no cabelo, ele chegou para mim e disse: ó, isso aqui você é diferente, você é diferente. Você não presta atenção, você tem déficit de... Eu não tinha esse negócio de TDAH na época. Mas você não era diferente por ter 14 anos e 1,90 m de altura, não, senhora? Não, eu tinha 1,70 m, não tinha 1,90 m, mas eu já era muito alto, só que eu sempre fui antissocial e eu sempre fui calado demais. E o que hoje a gente chama no autismo de mutismo seletivo. Eu não conversava, eu não falava com ninguém porque eu tinha um trauma. Eu falava e as pessoas não prestavam atenção em mim. Então, nunca prestaram atenção em mim, eu parei de falar, parei de me comunicar. Eu tive um trauma em relação a isso. E me comunicar foi um grande problema até eu conhecer cannabis. E quando eu conheci a cannabis, esse episódio ainda reverberou um bocado na minha família, porque eu cheguei super animado. Mãe, o meu professor me deu isso e eu consegui entender matemática a primeira vez. Eu fiquei super animado, né? Eu cheguei contando uma história realmente assim, pô, achei muito legal. Para mim foi muito bom. Foi uma experiência genuinamente legal. E eu cheguei falante, coisa que para mim não era muito incomum. A minha mãe entendeu isso, tipo, benefício, assim, ela fez, ele tá diferentinho, assim, para o lado bom, mas eu não posso deixar passar o professor dar uma maconha para o menino. Aí, pô, o professor perdeu o emprego, foi um trauma gigantesco, reuniões e reuniões, e enfim, aquele todo lance de onde foi que eu errei, etc, né? E aí eu não tive contato com cannabis até os 24 anos de idade, quando um amigo meu me deu um cigarro de maconha. Eu lembrei desse episódio e falei, esse daqui era a mesma coisa que eu tinha fumado naquela época, e reacendeu essa memória em mim. E aí eu comecei a estudar, porque eu precisei responder por que todo mundo achava isso uma coisa do demônio e eu achava uma coisa maravilhosa. Eu sempre achei uma coisa que
entrou dentro das minhas falhas e me fez uma pessoa melhor. Aí eu precisei calar essa curiosidade, responder isso, né? Então, desde antes de eu entrar em medicina, eu já estudo cannabis. Por que que a cannabis é tão, né, demonizada e proibida, essas coisas. E aí, assim que eu me formei, cara, um amigo meu, isso foi há 7 anos atrás, né? Um amigo meu pediu uma prescrição, porque ele fumava muita maconha, ele tinha epilepsia. Ele estava fumando maconha demais para poder não ter crise epilética. Ele chegou para mim e disse: cara, eu não aguento fumar maconha mais. Não dá para mim. Eu gosto de fazer isso, mas para mim eu não estou conseguindo acertar a dose. Eu estou tendo que fazer demais e está sendo um dano para mim. Não está sendo legal. Eu preciso da via oral. Aí foi que eu fui estudar realmente a parte medicinal da cannabis, né? Assim, entender como que eu ia prescrever, como que eu ia fazer para passar cannabis para um paciente. E aí eu mergulhei em cima desse conhecimento e casou com o meu hiperfoco. E floresceu, né? E hoje eu tenho um instituto que ensina cannabis para outros médicos e outros profissionais da área da saúde, como dentistas, veterinários, né? Que podem prescrever cannabis também para o seu grupo de atividades. E hoje a gente tem um entendimento científico muito completo sobre cannabis. A gente não precisa ter medo mais. A gente ainda tem muito preconceito, né? Muito médico ainda que não entende, não quer entender e fica fechado para isso. Mas eu vejo isso como uma inconsistência. Se o médico ele tem um paciente que ele tenta tudo que ele tem para tentar e o paciente não funciona, não dá certo. E aí esse paciente chega no consultório dele bem com cannabis, como que esse cara não entende a necessidade de aprender cannabis para deixar os outros bem, mano? Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.